Bom dia, galera. Iniciando hoje nossa aula de NPJ Penal, Manhã Santa Cruz, dia 8/6. Todos me ouvindo? Maravilha. Vocês viram o recado que eu mandei para vocês no WhatsApp? Eu tô sem internet em casa, então eu acordei hoje com essa novidade, né? O aparelhinho tava todo vermelhinho, nada funcionando. Aí eu tive que rotear para poder abrir o Team Link aqui, tive que rotear do telefone. Então a gente está trabalhando com ele hoje. Estão me ouvindo? Sim? Ótimo. Então, qualquer probleminha que dê aí, vocês me sinalizem, por favor, tá? Porque hoje tá tenso. Entendeu? Para não perder, né? Nós tivemos que rotear. E para melhorar, eu também tô atacada da bronquite, tô com uma dor de cabeça, sinusite. Acho que dá para ver pela minha cara inchada, né? Então, vamos lá. Pegaram o material que estava no seguro? Juan, tu não disse que não ia vir hoje, Juan? Foi em França, professor. Foi quando? Não, o Guilherme eu vi, mas eu acho que foi na semana passada, não foi você não? Então foi outro Juan, me perdoe. Foi o Juan da outra turma, então. Porque teve um Juan que também falou que não assistiria, aí eu jurava que fosse você. Ah, beleza. Bom, gente, vamos lá. Beleza. Vocês pegaram o material que eu coloquei lá? Não sei se vocês repararam, mas o material que nós fizemos na semana passada, que foi a apelação, estava com numeração equivocada. E eu não prestei atenção, achando que já tinha passado, né? E vocês também nada falaram. Mas faço essa culpa aí só minha, não é de vocês. Mas eu achei engraçado porque quando eu abri o outro material, falei, caramba, como assim? E verifiquei que nós demos apelação primeiro, né, que os memoriais. Vocês não repararam isso, não? Estamos dormindo ainda, todo mundo aí? Vocês repararam isso, que nós não demos os memoriais? As alegações finais, como é chamado, né? Pode, que vai no automático, porque a senhora passa e a gente faz. Acredito, Juan, acredito. Pois é. Então, hoje nós vamos dar, seria o nosso último material do semestre, seria esse, né? Como eu havia conversado com vocês, nosso material estava chegando ao fim e a partir da semana que vem nós trabalharemos só peça e caso concreto. Entendeu? Então, hoje seria realmente o nosso último material. Vocês estão de posse dele ou não?
Só tem você em sala, Juan? Professora, sou o Gabriel, tô na sala. Só que eu não tô conseguindo, meu notebook ficou ruim, aí eu tô assistindo pelo celular, aí eu não consigo acompanhar os dois, entendeu? O que dá pra estar fazendo, eu tô improvisando. Beleza, então como E eu tô... Maurício acabou de lançar lá no WhatsApp, quem não tiver o material do segundo, ele acabou de colocar. Beleza, então hoje eu tô vendo que tem uma série de problemas. Então nós vamos fazer assim, vamos partir logo pro material, para a gente acabar logo com isso. Só temos 3 alunos em turma, pelo que eu tô vendo aí, Gabriel, Juan e Daniele. A Daniele acho que deve estar dormindo ainda. Nós vamos... O Maurício falou que ia entrar, que ele falou que tava levantando, daqui a pouco ele tá aí. Entendi. Então, nós vamos dar o material. Acordou, Dani? Nós vamos dar o material e, posteriormente, eu coloquei lá, vocês viram, um casinho concreto bem leve. E nós faremos o caso concreto e eu libero a turma uma vez que nós esgotamos todos os nossos materiais, graças a Deus não ficou faltando nada. Entendeu? Então, Professora, Oi. eu não tô com esse probleminha no computador já tem um tempinho. Deixa eu te fazer umas perguntas, que eu tô, às vezes, algumas aulas eu não tô conseguindo assistir. Depois eu posso te perturbar lá no WhatsApp, te perguntar exatamente o que você quer, as audiências, caso concreto, porque eu tô perdido em muita coisa. Gabriel, olha só, audiências, são 12 audiências. Pode ser pela internet, desde que seja AIJ, tá? A audiência AIJ pela internet vai sair um certificado de que você assistiu aquela audiência. Só que você, além desse certificado, você tem que fazer um relatóriozinho daquilo que você assistiu. Grampeia junto desse certificado da audiência, né? Com todos os dados daquilo que você realmente praticou ali. E quanto à audiência, é isso. Os casos concretos, eu aconselho a você a pegar um colega que está mais inteirado do assunto e realmente ver com ele. Se nenhum colega tiver essa condição no momento, aí eu vou ter que te ajudar mais, porque eu acho assim que fica muito mais fácil para você, até porque são várias turmas. Tá me ouvindo? Deu eco aqui. E realmente eu acho que as pessoas que estão aí, ó, o Maurício, o Juan, estão sempre em sala de aula, entendeu? Eu aconselharia você um contato com eles para que eles pudessem passar para você. As petições têm que ser digitadas. Acredito eu que a gente esse semestre não volte mais, então não vai ser fisicamente, né? E não só isso, né? Depois, ao final do semestre, lá para P2, a gente vai fazer uma pastinha em PDF e botar tudo nessa pastinha e mandar para o meu e-mail. Esse é o procedimento. As audiências que eu já assisti presencial, elas vão servir ainda? Esse ano que você assistiu? Assisti, se eu não me engano, umas 3 ou 4 audiências. Eu tô guardado na pasta e depois eu vou dar uma olhada. Então serve. Se foi esse ano, tem que ter o número do processo, né? O local onde você assistiu, o relatório normal, né, de audiência. Se você tem, não tem importância nenhuma, pode juntar sim, sem problema. Sem problema nenhum. Tá? Fora isso, mais alguma coisa que eu possa te ajudar? Bom, então vamos lá. Memoriais. Bom dia, bom dia, bom dia. Como eu falei, a sala agora tá mais cheia, né?
Obrigado, Maurício, por dar essa força aí pro Gabriel. Qualquer dúvida que vocês tenham, não precisa ficar receoso, pode entrar em contato comigo. É que eu acho mais fácil, porque vocês já têm tudo explicadinho aí, né? Bom, prestem atenção. Como eu falei no início da aula, e como só tinham 3 alunos, eu vou repetir. Acabou que o nosso material estava com os números trocados e eu acabei dando apelação, achando que já havia dado os memoriais, e em verdade nós não havíamos dado. E como também ninguém falou nada, eu também achei que... E olhando agora, quando eu fui abrir o último material e vi que memoriais não havia sido dado, e nós acabamos dando a apelação primeiro. Mas isso não é problema, uma vez que vocês já estão assim nos eixos, né? Então, vamos lá para o nosso material de memoriais. Podemos começar? Creio que vocês já devam ter ouvido falar nesse tipo de peça processual, né? Eu diria que em sede de juízo, né, da primeira instância, seria, assim, a última forma de você apresentar a defesa do seu cliente. Então, vamos lá. Não só a defesa, como a acusação, né, possuem o mesmo direito no sentido de apresentação de memoriais. Então, vamos lá. O cabimento, artigo 403, parágrafo 3º, ou 404, parágrafo único do CPP. Fiz como eu sempre faço com vocês, colocando inclusive ao final aí algumas dicas, que para aqueles que pretendem fazer o exame da ordem na área penal, facilita bastante. Então, vamos falar sobre a questão dos ritos, né? O rito ordinário, os ritos especiais que adotam o rito ordinário como base, naquele materialzinho lá atrás, acho que o primeiro ou o segundo material que nós temos, vocês têm até um quadrinho que eu fiz, prevêem ao término da instrução probatória a oportunidade para a defesa e a acusação manifestarem-se oralmente antes da decisão final. Então, nós já vimos diante disso que está aqui, que a regra, né? A regra é a apresentação oral das alegações finais, que é a situação de defesa, eu diria assim, ao final da parte instrutória e probatória, né, do nosso processo. Ocorre que esses debates orais podem ser substituídos por memoriais escritos, notadamente em 2 situações, que é a que a gente fala assim que seria uma forma de exceção à via oral, né? Por disposição expressa do 403, parágrafo 3º e 404, parágrafo único do CPP, aplicáveis aos ritos ordinário e por analogia aos demais. Então, observe que isso é funcional em praticamente todos os ritos, e eu diria para vocês também muito comum, não é simplesmente uma teoria, acontece de verdade. Situações possíveis. São 2 situações possíveis em que os debates orais são trocados, né, por memoriais escritos. Eu particularmente até prefiro, porque esse negócio de audiência gravada, né, muitas das vezes a pessoa que está ali do outro lado, que vai te julgar, é um problema muito sério, porque ou ela dá a sentença na hora, ou ela depois vai ter que pegar e ver aquilo ali, então é complicadíssimo. Em verdade, acho que se perde muita coisa, né? Mas eu realmente gosto bastante da situação escrita. Eu acho que é uma coisa mais palpável e que fica internalizada, né? Primeira situação é, ao término da instrução probatória, seja necessária a realização de novas diligências,
determinada de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes. Se na audiência, que a gente chama de audiência de instrução, a situação ainda ficar pendente de alguma questão, por exemplo, como uma diligência a nível perícia, ou faltou uma documentação que não veio, por exemplo, da delegacia, então vai se oficiar realmente aquele órgão para que ele envie, né, remeta ao judiciário aquele documento que tanto faria diferença no processo. As quais, após concluídas, dão ensejo à apresentação pelas partes, no prazo sucessivo de 5 dias, de suas alegações finais na forma de memoriais. Tá? Então, nós já vimos que o prazo é de 5 dias e que, diferentemente daquilo que você apresentaria, né, numa audiência oralmente, você vai ter a oportunidade de transcrever numa petição. E a segunda situação, quando o caso for complexo ou houver número excessivo de réus, porque é extremamente cansativo. Eu, inclusive, tive uma audiência até que uma colega de vocês foi assistir comigo e eram 10 réus, 13 réus para 10 advogados. Então, é uma coisa muito complicada, demorada, cansativa e chega ao final, realmente, você passa quase um dia inteiro dentro de um tribunal e se cada um for apresentar ali a sua alegação final oral, só Deus na causa, né? Então, abre-se o prazo realmente para apresentação por memoriais, onde nós apresentamos essa defesa aí, que é uma alternativa realmente muito boa de você suscitar situações que podem agregar situações boas ao seu cliente. O juiz poderá conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais escritos. Assim, a depender da hipótese em questão, o fundamento dos memoriais poderá ser o 403, parágrafo 3º, ou o 404, parágrafo único do CPP. Hoje minha voz está horrível, vocês até me perdoem, eu tô meio tati-bitati aqui, mas é que tá tenso pra mim, eu tô morrendo de dor de cabeça. Espero sinceramente que não seja um Covid, seja só a minha bronquite mesmo, entendeu? Mas vamos lá, né? Até aqui tá tranquilo para todo mundo? Tá dando para entender isso aí ou não? Sim? Ok. OBS que eu coloquei para vocês. O rito sumário segue procedimento próprio que não tem previsão de alegações finais escritas sobre a forma de memoriais. Da mesma forma, o rito sumaríssimo. Isso, em regra, acontece geralmente, né, nos juizados, que a gente realmente apresenta as alegações oralmente, até pela questão da celeridade, né, e por se tratar de, muitas das vezes, crimes de menor potencial ofensivo, lesivo, né. Dentre os procedimentos especiais, o rito do júri e o da lei de drogas também não trazem previsão de memoriais. No entanto, é entendimento unânime e de que cabem memoriais mesmo nestes ritos. Aplica-se, nesse caso, o artigo 394, parágrafo 5º do CPP, segundo o qual as disposições do procedimento ordinário aplicam-se subsidiariamente ao sumário, sumaríssimo e aos especiais. Então, observemos que não existe uma situação de fechamento, né, de proibição. Vai daquele que está comandando o ato que está sendo praticado ali.
Portanto, nestes casos, o fundamento da peça deverá ser o 403, parágrafo 3º, combinado com 394, parágrafo 5º, ou o 404 e seu parágrafo único, combinado com 394, parágrafo 5º, e todos são do mesmo código, que é o CPT. Isso é só uma questão técnica, né? Para que a gente saiba o que pode acontecer ou não. Eu sempre digo que o advogado que não tem essa consciência aparece na audiência achando que o juiz vai imediatamente abrir prazo de 5 dias para que o advogado apresente as suas alegações finais. Muito cuidado. Prestem atenção nesses 2 requisitos aí, né? Da situação. Uma é a questão da diligência e a outra é a questão da complexidade do processo. Então, muito cuidado, porque se não for um desses 2 casos, fica muito, inclusive, a critério do juiz, né? Querer a apresentação oral ou não, e às vezes o advogado vai despreparado e é pego de surpresa. Então, muito cuidado com essas circunstâncias, né? Que ocorrem no dia a dia forense. A competência. Os memoriais devem ser sempre dirigidos ao juiz da causa, em uma peça única, tá, gente? Isso não tem mistério nenhum. A legitimidade. Tanto a acusação quanto a defesa devem apresentar memoriais. Da parte da acusação, tanto o Ministério Público como o querelante, no caso de ação penal privada, que nós sabemos que depende única e exclusivamente daquele que é o maior interessado, né? Pode o assistente da acusação apresentar memoriais escritos? E aí vem a resposta, sim. Já que tem legitimidade para participar dos debates orais, manifestando-se logo após o órgão do MP, não seria o parquê, né? Ao contrário do que ocorre com a legitimidade recursal, nós aí estamos falando da apelação, a legitimidade do assistente para apresentar memoriais não é supletiva. O que isso quer dizer? Ele não tem que esperar o órgão do Ministério Público deixar de apresentar para que ele apresente. Diferentemente, ocorre isso com a nossa apelação, né? Ele só pode apresentar se for o quê? Supletivamente. Não sei se vocês lembram disso. Alguma dúvida até aqui? Tá dando para entender? Ah, Gabriel, obrigado. Obrigado de verdade. Eu tô até com a cara muito inchada aqui, porque a sinusite também pega e fica tudo entupido aqui. Mas como o material é curtinho, a gente dá ele hoje e eu dou o caso concreto para vocês, que eu botei no Sigu, e a gente até corrige semana que vem. Obrigado de verdade, tá? Vamos lá. Posso tirar uma dúvida? Claro, Juan. Eu já vi em audiência civil o juiz perguntar qual é a forma de alegações finais que as partes querem. Já viu? Na civil, né? Acontece sim. É por isso que eu tô falando, a gente tem que ter muito cuidado, Juan, porque às vezes o advogado não vai preparado, né? Aí fala assim, poxa, mas como assim preparado? O cara não sabe o que tem que fazer? Todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Só que você tá defendendo ali uma liberdade. Então, assim, você não pode titubear, né? Então, quando o cara vai com a mente preparada de que o juiz vai dar o prazo de 5 dias para apresentação de alegações finais, por forma de memoriais, e o juiz chega lá na hora e mete na tua cara, né? Doutor, se manifeste contra as alegações. Aí tu faz o quê? Então, por isso que eu sempre falo, quando você estiver indo para uma audiência que você sabe que corre esse risco, né? Talvez por faltar essas 2 situações aí da complexidade ou da questão da diligência, você está percebendo que não tem diligência nenhuma,
fique esperto, não é feio. Eu costumo dizer que as pessoas têm mania de querer se engrandecer perto dos alunos e perto até de outros advogados, falar assim, ah, não, eu tiro tudo da minha cabeça. Não, não tira. Não vem com essa porque não tira. Você pega um papelzinho, faz as suas anotações, entendeu? Naquilo que você vai embasar a sua defesa, qual é o artigo que você vai utilizar, qual é a tese? Qual é a tese que você vai utilizar? É de que não existem provas, é simplesmente de que não existe indício de autoria, você tem que ter uma tese montada. Então, quando você é pego de surpresa assim, você às vezes toma aquele choque e fica meio... Então, eu sempre falo, cuidado nunca é demais. Então, eu acho que vale a pena você ir preparado para um debate oral ali, né, para a tua alegação, de forma oral, e se o juiz der o prazo de 5 dias para que você apresente, você está no lucro, porque na minha concepção é muito melhor, você pode ter muito mais técnica, entendeu? E se utilizar de vários argumentos, até dos testemunhos que ali tiveram, que você anotou, e que muitas vezes oralmente acaba passando, sabe? Então eu acho que a gente não pode dar bobeira com isso. Mas acontece sim, Gabriel, dessa opção. O juiz que é mais light, ele às vezes pergunta, entendeu? É um cara assim, bem leve, né? Mas o juiz que é decidido a ser turrão, vai do dia que ele tá também, a verdade é essa. A técnica é essa que tá aqui no nosso material, mas a gente vê coisas diferentes na vida real, né? Então a gente realmente tem que estar preparado, beleza? Vocês compreenderam essa situação do assistente em relação à apelação, em relação aos memoriais, ou temos dúvidas em relação a isso aí, gente? Não? Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Paulo. Sim. No caso, na apelação, ele precisa esperar a inércia do MP para se manifestar. Isso. E aqui no memorial, não. Vai se manifestar logo após. Isso aí, isso aí. Ele Então, não é... dois memoriais. Ele não é obrigado, mas ele pode. Independente de manifestação do Ministério Público ou não, ainda que o Ministério Público se manifeste, ele também pode se manifestar. Seriam 2 memoriais, sim, tá? E ele não precisa esperar a inércia do Ministério Público. Ele pode apresentar independente de qualquer coisa, diferentemente da apelação, sim. Tranquilo? Beleza. Deu para entender, então. Obrigado. Valeu. Coloquei aí, ó, uma observação também. Em suma, na apelação, o assistente só pode interpor o recurso caso o MP não tenha apelado. Foi até a pergunta do Maurício, né? Aqui não. O assistente pode apresentar memoriais mesmo que o MP tenha também apresentado. Então, vocês veem que uma coisa não vincula a outra, né? Aí, qual a consequência da falta de apresentação dos memoriais escritos pela acusação? Na ação penal exclusivamente privada, o não oferecimento das alegações finais sob a forma de memoriais enseja perempção. Por quê, gente? Porque o interesse maior é de quem? Do cara que ali está. Se ele não apresenta e se ele se mantém inerte quanto àquilo que é do maior interesse dele, problemas ele terá, né? Vocês todos acredito que sabem o que é perempção. Para aqueles que esqueceram ou têm alguma dúvida, eu cheguei a colocar aí entre parênteses para que vocês possam ter uma basezinha. Que, por sua vez, é causa de extinção da punibilidade. Por quê? Porque se o cara não apresenta, né, a alegação final dele, né, por memoriais, socorro, né, que tipo de punibilidade pode sofrer o outro
uma vez que ele mesmo, né, o maior interessado, manteve-se simplesmente inerte, né? Então, acarreta isso aí mesmo. Fala, Maurício. Paulo, tem uma dúvida. Em civil, algumas vezes eu já vi os advogados se manifestarem o seguinte: as minhas alegações finais vão me remeter à peça inicial. Ah, Não tem sim, muita variação, sim. no caso, no processo. Aqui, no penal, ele pode fazer isso ou ele tem que escrever alguma coisa? Se for oral, Maurício, ele pode falar, me reporto à peça inicial, né? Eu não aconselho no criminal fazer isso. Na civil, geralmente as pessoas apresentam de cara, né? Tudo aquilo que elas possuem para a sua defesa. Então é muito, ou seja, a defesa, ou seja, não importa, né? Tanto autor quanto réu ali na civil. Mas assim, quando eu falo, eu me reporto à peça inicial, à peça portal, entendeu? Eu estou dizendo para o juiz o que? Olha, eu mantenho tudo aquilo que eu falei na minha inicial. E o juiz depois, para a decisão dele, basta que ele vá lá na peça civil e ele vai dar uma olhada o que ele mantém. Na criminal, eu não aconselho a fazer esse tipo de coisa, não, porque mediante um processo criminal surgem muitas coisas novas no transcorrer desse mesmo processo. Então, eu acho que dar assim, um mole muito grande você atuar dessa forma aí. Nem é comum acontecer na área criminal esse tipo de coisa. Você pode até falar, reforçando a defesa inicial, né, da peça portal, entendeu? Me manifesto XYZ, no entanto, fazendo um adendo. Eu não acho que seja viável, porque nós estamos lidando ali com liberdade, né? É a vida das pessoas, então eu acho complicadíssimo você se reportar a uma peça inicial de defesa, né? Como muitas das vezes uma resposta à acusação, uma coisa nesse sentido. Então eu acho que realmente não é legal. Eu não faria, eu como profissional eu não faria. Mas na vara civil é muito comum acontecer sim. Beleza, entendi. Tá? Cafezinho, gente. Vou ver se eu limpo a live Teams, se for o caso, eu vou assinar para eles virem. Então, vamos lá, seguindo aqui. Se a ação for privada subsidiária da pública, a falta de manifestação do querelante obriga o MP a retomar a ação, devendo este apresentar os memoriais. Se a ação for pública, não pode o MP deixar de apresentá-los, em face do princípio da indisponibilidade, né? A partir do momento que o MP acusa, né, na sua denúncia, ele não pode simplesmente falar desistir, porque se ele acha que tinha instrumento probatório, indício de autoria, né, entre outros fatores, como é que do nada, de repente, ele fala assim, não, isso dá muito trabalho, não quero mais, então não pode mesmo. A falta de apresentação de memoriais por parte do assistente não tem qualquer consequência. Até tinha comentado isso com o Maurício, ele não é obrigado, né? Mas ele pode se manifestar, mas não tem consequência negativa nenhuma. Aí vem, e se a defesa não apresentar os memoriais escritos? E por que a gente fala os escritos? Porque se forem os orais, ele vai ter que apresentar de qualquer jeito. Ele vai estar lá, não vai ter jeito. Então, tem que ser os escritos mesmo. Prevalece que é obrigatória. Em obediência ao princípio da ampla defesa, a sua apresentação. E na falta dela, não pode o juiz proferir sentença. Não pode. Não existe essa possibilidade. Sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
Imaginem vocês um réu sem defesa a nível criminal. Eu não apresento a defesa dele, o juiz condena por falta de defesa e o cara é inocente. Como é que faz? Então, neste sentido, não há que se falar em condenação, muito menos em sentença, com a falta de apresentação dos memoriais escritos por parte do advogado, do defensor, seja de quem for. Inviabiliza, tá, o andamento processual e o sentenciamento. É impossível. Havendo desídia do defensor, o que deve fazer o magistrado? Considerar o réu indefeso e nomear advogado ad hoc, tá? Que é um advogado que é chamado para aquele ato ali, para prestar somente aquele ato. A finalidade é somente essa. Para isso eu botei ali entre aspas para vocês, né? Para esta finalidade. Caso não faça e condene o réu, acreditem, tem gente que faz isso. Talvez até por uma questão assim de não perceber. Gera nulidade processual absoluta, tá? Então, eu diria para vocês assim que é muito difícil. Mas pode acontecer? Pode. Pode. Prazo. A regra é que o prazo para apresentação de memoriais é de 5 dias, como nós falamos lá em cima, né? Sucessivamente, para a acusação e depois para a defesa. Por que que vocês acham que primeiro a acusação tem o direito de apresentar memoriais e posteriormente nós, defesa? Alguém saberia me falar sobre isso aí? Acho que é porque era o mal interessado na ação. Além de ser a maior interessada na ação, tem um outro motivinho. A pessoa se defender, ela precisa saber exatamente aquilo que ela está sendo acusada. Eu vejo pelo menos dessa forma. Ela vai isso aí. rebater aquilo que estão acusando ela. É isso aí. Porque também, se não fosse assim, seria um outro cerceamento de defesa, né? Como é que eu vou me defender daquilo que eu não sei o que é? É exatamente isso aí. Se juntar a resposta de um e de outro, perfeito. É exatamente isso aí, não tem como. Eu acho que nós tivemos até um caso concreto que eu passei para vocês, que isso gerou até dúvida em vocês, que eu comentei que o MP não tinha apresentado num prazo correto, uma coisa assim. E posteriormente ele veio apresentar, não sei se vocês lembram disso, que eu falei do cerceamento de defesa, que aquilo não poderia ser utilizado como uma situação válida. Gente, a cabeça fresca aí é de vocês, né? A minha não, hein? Vocês não lembram disso? Foi até o Juan e o Maurício que fizeram essa pergunta. O Paulo não lembro não, ainda tem as peças de NPJ1, é muita coisa. Acredito. Então vamos lá, vamos tentar acabar com isso, né? Informações básicas. Essas informações básicas, elas são básicas mesmo, relativas, eu diria a vocês assim, a maior parte delas à prova da ordem, e acho que vocês devem levar muito em consideração o que está aí. As alegações finais na forma oral ou por memoriais constituem peça defensiva de extrema importância no processo penal, considerando que são a última manifestação da defesa, logo após a última manifestação da acusação, antes da prolação da sentença. Ou seja, você tem que realmente botar o teu sangue ali, né? É o momento para você fazer tudo o que você tinha para fazer ali. Ai, difícil de respirar. Nas alegações finais, a defesa deve expor eventual causa extintiva da punibilidade,
como prescrição, decadência, perimpção, abolitio criminis, né? Abolício criminis, como quiserem. Então, é o momento em que você tem para prestar atenção em todos esses detalhes. Fazer uma repassagem, né? Em todo o processo, para que você realmente faça, pô, isso aqui não tem jeito, isso não tem jeito. Aí você vai por eliminação. E o que sobrar é o que você vai ter que trabalhar. Evidentemente, o ideal é postular a extinção da punibilidade no momento em que se origina a causa, por meio de uma petição simples, bem simples, e que, em verdade, às vezes nem precisa ser nomeada, entendeu? Você nomeia de acordo com o interesse que está sendo praticado ali. Entremente, se a causa extintiva da punibilidade apenas ocorreu após o fim da instrução, pode acontecer, novidades surgem, e a defesa ainda não peticionou nesse sentido, é imprescindível que as alegações finais contenham um tópico sobre essa tese defensiva. E é tópico mesmo. Quando você quer chamar muita atenção, não tenham vergonha. Para a prova da ordem, vocês não podem exagerar. Mas na vida real de vocês, né? Botem negrito, caixa alta, sublinhem, chamem atenção para aquilo que vocês querem. É o conselho que eu dou. Também devem integrar as alegações finais eventuais preliminares de nulidades, que nós já discutimos à beça quais são, como a violação do artigo 212 do processo penal, né? A realização de alguma interceptação telefônica ilegal ou cerceamento de defesa. Porque, olha, gente, processo penal é um circo. Então, se você não tiver com a antena ligada, se você não tiver um mínimo de feeling para coisa, teu cliente está ferrado. Considerando que a jurisprudência tem uma forte tendência de considerar grande parte das nulidades como relativas, isso é fato, exigindo a demonstração do prejuízo e a impugnação em momento oportuno, é recomendável que a defesa se manifeste contra a nulidade no momento de sua ocorrência, sob pena de preclusão, conforme entendimento dos tribunais superiores. E os tribunais superiores, a gente querendo ou não, a gente sabe da força, né, da potência que eles têm. Nos memoriais deve-se reiterar a postulação relativa à declaração da nulidade. Na prática, as nulidades expostas nas alegações finais surtem efeito apenas se ainda não levadas ao conhecimento do juiz. Porque se já forem recusadas, é quase que certo que serão de novo. Provavelmente serão novamente afastadas. Ou se quem vai sentenciar é um juiz distinto daquele que iniciou o processo, vale a pena. Então, são, assim, dicas, talvez, para a vida, tá? Para a vida. No mérito, a defesa precisa examinar o arcabouço probatório e tratar da autoria e da materialidade, porque não existe crime sem pelo menos indício de autoria e de materialidade dos fatos, né? Então, se liguem sempre nisso. É o momento de não apenas expor o que cada testemunha afirmou no inquérito ou durante a instrução, porque isso é muito importante, tá? Quando está em fase inquiritual, eu não sei se eu já falei isso para vocês, a gente não tem essa questão da ampla defesa do contraditório. Você não pode atacar aquele momento ali. Então, em verdade, a gente tem que estar pronto para atacar na instrução. E nesse sentido, eu diria para vocês que vocês têm que ficar muito alerta. Por quê? Porque um depoimento contraditório daquele que foi dado em sede policial já abre uma brecha para gente monstro. Por quê? Porque se o cara lá fala uma coisa e ali, onde eu posso defender o meu cliente, onde existe ali a ampla defesa, como eu falei, já estou eu ali, a defesa técnica,
e o contraditório, e a pessoa se contradita, pronto, ela já me deu o que eu estava precisando. Então, quando você estiver ouvindo uma testemunha, tenha sempre o relato dela em sede policial assim, ó, de um lado, e um papel em branco do outro. E você vai anotando, no momento em que ela está falando, você vai anotando todos os pontos que você achar realmente importante. Porque eu digo uma coisa para vocês, não é fácil a pessoa falar as mesmas coisas. Porque às vezes demora tanto tempo para uma audiência de instrução e julgamento que a pessoa às vezes realmente esquece, principalmente em sede de júri. Então a gente tem que ser muito mais esperto do que aquilo que a gente vê às vezes até num filme. E dali você vai fazendo um contraponto. Pô, ela falou isso aqui em sede policial, tá falando isso aqui. E na hora que você vai preparar os seus memoriais, ou oralmente, né? Você tá maquinando mentalmente ali o que você vai falar. Ou por escrito, você já está ali com tudo aquilo na tua mão e às vezes você consegue, inclusive, desqualificar o testemunho daquela pessoa ali. De tão contraditório, de tão absurdo que é. Então, se liguem nisso. Aí vem, durante a instrução, mas também fazer um cotejo entre as várias versões expostas nos depoimentos, comparando depoimentos de diferentes testemunhas e diferentes depoimentos da mesma testemunha. Isso é maravilhoso. Sabe o que é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Eu acho assim que é o presente que a gente tem. Se existe um momento que a gente tem um presente, é no momento das testemunhas. Até a pergunta que você faz já tem que ser uma pergunta estudada para que ela realmente caia em contradição. Porque vai cair. Se não for uma testemunha firme, vai cair. Então fiquem ligados nisso. É recomendável que a defesa faça um exame individualizado dos elementos do crime. Fato típico, ilicitude, culpabilidade, né? Aí vai até aquele critério, né? Você adota que tipo de teoria, né? Para você, crime é o quê? Né? Porque são várias teorias em relação ao conceito de crime. Então, eu acho que essas três situações aqui a gente tem que analisar sempre. Argumentando, por exemplo, sobre a ausência de dolo, culpa, tipicidade formal, material, resultado, nexo causal, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa, assim como a presença de alguma excludente de ilicitude. Isso tudo só serve para clarear todas as passagens processuais que você poderia ter para facilitar a tua vida. Então, nunca esqueçam de observar esses fatores. É tão mais assim, como é que se diz? Eu costumo dizer que o processo penal, ele é vivo, né? A gente fala de civil, eu gosto muito da área civil, mas o processo penal, ele é vivo porque eu não estou lidando com coisas, eu não estou lidando com simplesmente dinheiro, eu estou lidando com vida, com liberdade. É muito diferente. Então, você realmente tem que se dedicar mais nesse sentido. Você tem que entender o que você está fazendo. E não é só um entendimento técnico. Você tem que gostar, saber o que você está fazendo, né? Ainda nas alegações finais, é importante elaborar teses subsidiárias, né? Eu quero isso aqui, eu estou pedindo isso aqui, mas se não for o entendimento de Vossa Excelência, que me conceda pelo menos essa outra coisa aqui. Isso a gente tem que ter muito cuidado também. Para a prova da ordem, eu acho muito interessante colocar sempre um pedido subsidiário, porque você demonstra conhecimento. No entanto, na vida profissional, a gente tem que ter muito cuidado. Até para colocar um pedido subsidiário, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, um pedido subsidiário dá a entender que eu já estou preparada para uma condenação.
e às vezes isso surte um efeito muito negativo. Eu vou mostrar para vocês aqui até um comentário que eu fiz ali em relação a isso, porque tem advogados que gostam muito de colocar isso antecipadamente. Eu sou muito sincera, eu penso muito para colocar qualquer pedido subsidiário, mas é uma forma de defesa, tá? É inegável. Porque de qualquer forma, se o juiz vai condenar o seu cliente, obviamente eu tenho que dar ele o sentido de uma segunda chance, né? Ah, vai condenar? Mas então vamos fazer o seguinte, condena aí numa pena base mínima, entendeu? Mas isso é preocupante, porque quando a gente faz isso, a gente está demonstrando o que para Vossa Excelência? Olha, a gente já sabe que vai ser condenado. Então, a gente tem que pensar muito se vale a pena, para que a gente não incorra em erro, né? E esse erro pode custar caríssimo a pessoa que contratou você. Passa só o telefone pra ver se tem. Isso. Telefone pra ver se eu acho. Vai tirar? Não, só vou pegar o CPF da Camila. Então, prestem atenção. Vamos lá. Para o magistrado, diferentemente dos jurados, a utilização de teses contraditórias, negativa de autoria e desclassificação para lesão corporal, por exemplo, não reduz as chances de resultados benéficos para o réu. Prestem atenção. Quando a gente fala em teses contraditórias, neste sentido ali, como negativa de autoria, né? E desclassificação para lesão corporal, por exemplo, tentar rebaixar, por exemplo, uma tentativa de homicídio para uma lesão corporal. Ah, seria maravilhoso. Quem está com uma tentativa de homicídio nas costas, apesar de ser uma tese negativa, mas comporta bem a situação. Mas nós vamos ver que existem casos ali que são perigosíssimos. Eu acho que está mais à frente o que eu coloquei para vocês. Assim, são cabíveis teses como desclassificação do roubo para o furto ou tentativa de homicídio para lesão corporal. Eu acho fantástico. Entre eu ser apenado por uma pena do crime de roubo para o crime de furto, é fantástico, né? Principalmente com essa política aí do pacote anticrime, que o roubo não tá muito legal, não foi muito bem visto, né? Então, a gente tem que realmente brigar por isso aí. Na mesma linha, são pertinentes e necessários os pedidos de acolhimento de privilegiadoras, atenuantes e causas de diminuição de pena, assim como os de afastamento de qualificadoras, agravantes e causas de aumento de pena. Eis a questão. OBS aí, ó. Até aqui tá tudo tranquilo? Vocês estão me entendendo, gente? Eu tô me fazendo entender para vocês ou tá complicado? Tá dando para entender? Beleza. Só o Juan entendeu? Tem gente dormindo aí? Tranquilo? Olha, prestem atenção porque vai surgir agora, provavelmente, nesta observação aí, aquele assunto que eu falei com vocês há 1 minuto e 37 segundos. Há quem entenda que as questões relativas à pena, regime de execução da pena, substituição por pena restritiva de direito e sursis, por exemplo, devem ser ventiladas apenas em eventual apelação, quando há elementos descritos na sentença. Para quem segue essa linha, não é recomendável se manifestar sobre algo que, antes de tudo, pressupõe uma condenação. E é exatamente o que eu falei para vocês, tá? Eu, profissional Paula, não professora, né? Mas a profissional que atua no ramo criminal, eu penso muito antes de levantar uma tese dessa em sede ainda de juízo, como é que eu vou dizer para vocês? Antes da sentença, a verdade é essa. Porque quando a gente entra com um argumento desse, a gente já está falando o quê? Eu sei que o réu vai ser condenado.
E às vezes você sofre, você faz sofrer uma pressão muito forte em cima do próprio julgador. A não ser quando eu vejo que realmente não tem como eu tirar aquele sujeito de lá, porque todas as provas, todas as testemunhas, o que ele mesmo falou, já estão assim falando para ele, condenado, condenado, condenado. O meu papel é tentar aliviar as medidas posteriores a um sentenciamento. Então, neste sentido, eu acho que vale a pena você comentar. Somente nesse sentido. Porque eu não posso antever já uma condenação. Entendeu? Então, aí eu diria que seria uma tese fracassada. Mas, quando tudo que tem num processo instrui o processo a uma condenação, aí eu acho que vale a pena você comentar. Aí não tem jeito. Você tem que jogar aberto com o cliente e tentar aquelas teses que vão diminuir a sentença, que vão... Aí sim. Mas fora isso, muito cuidado. Destarte, entendo ser cabível que a defesa ressalte que na remota hipótese de condenação do réu, que são nessas situações que eu falei para vocês, né? Não tem jeito. Aí você vai usar aquele truque ali, né? Que o juiz já conhece muito, em verdade. Você já está quase dizendo para ele, excelência, eu sei que meu cliente será condenado, mas por favor, condene-o de maneira digna, ao mínimo legal, se orientando pela lei XYZ, e aí você vai colocar tudo que você quer ali. Então, você vai usar o termo que está em negrito aí, ó. Na remota hipótese de condenação do réu, é cabível determinado regime de execução da pena, ou a aplicação de pena restritiva de direito, ou da suspensão condicional do processo. Isso tudo você só vai poder pedir de acordo com os antecedentes, toda aquela situação do artigo 59 que a gente já conhece, né? Então, fiquem ligados nisso também. Da mesma forma, a defesa também pode considerar manifestar-se sobre a dosimetria de eventual pena de multa, quando cabível, tá? Isso tem que ser analisado pelo advogado. Dependendo do crime, também é imprescindível que a defesa se manifeste sobre o direito do réu de recorrer em liberdade. Tenha ou não permanecido preso cautelarmente durante o processo. Eu acho que esse pedido também sempre é válido, principalmente se o cara está preso. Pedir que o libere, né, por meio de alvará imediato. E se ele estiver solto, que o mantenha solto até decisão final. Eu acho que esse pedido é sempre válido. E aí vem as questões técnicas de prova de ordem, né? Como reconhecer a peça? Eles vão botar um caso concreto lá e como os nossos queridos alunos reconheceriam essa peça. Em regra, encerrada a audiência, as alegações finais devem ser oferecidas oralmente. Isso é só para começar. Se nós estivermos falando dessa questão oral, o problema vai vir escrito. No entanto, excepcionalmente, em razão da complexidade do caso ou número de acusados, que se for esse o caso da questão também vai vir exposto, o juiz pode abrir prazo para que as partes ofereçam alegações finais por escrito ou, como diz o CPP, por memoriais. Obviamente, eles não darão para vocês o nome da peça. Então, o truque eu coloquei aí numa letra gigante, sublinhada em negrito, caixa alta. O problema dirá que já ocorreu audiência de instrução, mas o juiz ainda não sentenciou. Então, já sabemos que para que você apresente as alegações finais, já tem que ter acabado a instrução e o juiz não pode ter sentenciado. Porque se o juiz sentenciou, só caberá o quê? Apelação.
em regra, né? Tirando as devidas exceções, depois de sentenciado uma apelação. Mas antes de sentença e acabada a instrução, só cabe a alegação final por memoriais, oral, mas de qualquer forma, alegação final por memoriais. Prazo. Eu botei aquele prazo lá atrás para vocês, porque é o prazo real, é o prazo da lei. Aqui eu coloquei um prazo diferente, quer dizer, diferente não, é o mesmo, no entanto explicado para a prova da ordem. O prazo é de 5 dias, fique esperto aí. A FGV, Fundação Getúlio Vargas, costuma pedir que a peça seja datada do último dia de prazo. Não sei se vocês já perceberam isso, mas em todos os nossos casos concretos e nossas peças processuais, isso tem ocorrido com muita frequência. E vocês sabem de onde eu retiro todos os meus trabalhos que eu repasso para vocês, né? De uma forma qualquer, uma forma de vocês se manterem atualizados, né? E começam a lidar com aquilo que a ordem realmente pede para o aluno. Então, olha bem. Gente, vocês conseguem ouvir a minha arara, o meu cachorro? Eles fazem um dueto toda manhã, vocês não têm noção. Vamos lá. Por ser prazo processual, deve ser contado o dia 0, o primeiro é excluído e o último é incluído. Isso daí toda hora eu falo para vocês, né? Exemplo. Se a intimação se deu no dia 5, o prazo encerra no dia 10. Se o problema não falar em dia da semana, faça a contagem sem considerar sábado, domingo ou feriado. No entanto, se o enunciado disser que a intimação ocorreu em uma sexta-feira, olha, gente, pode guardar isso. Por exemplo, a sua contagem deve começar a partir da segunda-feira. E se na segunda for feriado, a partir da terça. Se liguem nisso. Exemplo, a intimação ocorreu no dia 5, uma sexta-feira. O prazo encerra no dia 12. Tranquilo isso aí até agora, gente? Alô? Nomenclatura aí, ó. Hoje tá terrível, né, gente? Pra vocês ou pra mim, né? Vamos lá. Está acabando, gente. Muita calma, muita calma. Não é errado dizer apenas memoriais. Olha bem o que eu tô falando para vocês. Na vida acadêmica de vocês, no caso aqui com a professora Paula, não tem importância. Eu não faço esse tipo de exigência a vocês. No entanto, para a OAB, tudo que eu tô colocando ali é dica da OAB. Para a OAB, siga o que a OAB quer para que vocês não sejam despontuados. A própria Fundação Getúlio Vargas, no exame 9 da ordem, utilizou a expressão memoriais. Entretanto, no exame 14, no exame 17 e no 20, a banca passou a utilizar a nomenclatura alegações finais por memoriais. Claro que ela não vai botar oral, porque como é que vocês vão fazer uma prova escrita sendo oral? Então, óbvio que só vai poder ser por memoriais. Então, já que ela quer esse nomão todo, coloquem esse nomão todo. E vocês veem ali, ó, o como é fácil cair essa peça processual no exame da ordem, tá? Como é fácil. Considerando os erros grosseiros de correção ocorridos em provas passadas, interessante se faz adotar a última expressão utilizada, alegações finais por memoriais, por ser mais completa
De qualquer forma, o que realmente importa é que a palavra memoriais esteja em sua peça. Jamais diga apenas alegações finais. Porque alegações finais, por memoriais, você está fazendo uma peça processual, tá? Observações. Fique atento à competência do júri e à competência da Justiça Federal. Isso pega muita gente. No tópico dos fatos, apenas resumo o enunciado. E quando eu falo resuma, gente, não é copiar ipsiliteris, usem conectivos de vocês. Não criem história, utilizem aquela história da maneira que vocês vão contar. Deem vida a essa história sem inventar história. Pode parecer um absurdo pedir absolvição e, em seguida, benefícios em caso de condenação. Isso pode parecer absurdo, nós conversamos lá atrás, né? É um contrassenso, né? É esquisito e a gente deve ter muito cuidado. Em um caso verdadeiro, você provavelmente não faria isso, a não ser naquelas circunstâncias que nós colocamos aqui. Entretanto, como se trata de exame de ordem, é preciso esgotar todas as teses favoráveis ao réu. Assim você estará demonstrando conhecimento, sem exageros. O pedido é a consequência lógica do que foi sustentado no tópico do direito. Na hora da prova, releia as suas teses e veja se pediu tudo o que deveria ter pedido. E a gente não pode fazer pedido que não esteja o quê? Fundamentado ou comentado nos fatos. Muito cuidado. A Fundação Getúlio Vargas costuma pedir que a peça seja datada do último dia de prazo. Então, fique esperto. Gente, tranquilo ou temos dúvidas em relação aos nossos memoriais, nossas alegações finais por memoriais? Tranquilo? Tranquilo, Paula. Uma última dúvida. Ela só existe antes da sentença ou em alguma fase recursal isso pode existir? Não, alegações finais não. Alegações finais sob forma de memoriais, eu diria para você que é ali, tá? Ela é antes da sentença mesmo. Senão seria até difícil para você poder, como é que se diz? Identificar, né? No exame de ordem, por exemplo, que tal peça processual possa ser chamada da mesma maneira em uma fase recursal. Entendeu? Ok, entendi. Então, eu coloquei para vocês lá um trabalhinho. Se vocês quiserem fazer ele agora e a gente dá meia horinha e corrige, fica a critério de vocês. O que vocês acham melhor? Por mim, eu volto a falar, dor de cabeça é sinal de que eu tenho cabeça, tá? Então, para mim não é problema, porque de onde eu estou aqui eu não sairei, entendeu? Eu posso dar o tempo para vocês, 20 minutos, meia hora que seja, a gente corrige. O que vocês acham? Para que vocês também não fiquem com muita coisa para frente. O que a senhora preferir pra mim. Eu tô com a sensação que hoje eu só tenho o Maurício e o Juan dentro de sala de aula. A Daniele me deu bom dia. O da semana passada, nós não corrigimos, não. O da semana passada foi peça processual, não foi? Fala comigo, gente, o que vocês preferem? Dá um tempo pra gente corrigir essa, então. Fazer essa pra gente corrigir? Dou. Então, o quê? 20 minutos, 25 minutos? O que vocês precisam? Meia hora?
Então, Sabrina, a peça da Joana nós chegamos a comentar antecipadamente os artigos, as teses que poderiam ser utilizadas, nós não fizemos isso? Hoje não é uma peça processual, hoje é um caso concreto, né? Com 2 perguntinhas. Então, eu vou fazer assim, são 9h20 agora. 9h20. Quanto tempo vocês precisam para ver isso, esse caso concreto? Sem colar um do outro. Uns 20 minutos, 25, pelo que você tem passado pra gente, é essa média de tempo. Tá, então vamos fazer assim, quando for 9h40, no máximo 9h45, estarei de volta aqui pra gente fazer a correção, tudo bem? Ok. Estamos juntos, então. Já estaremos de volta. Beijocas. Não desloguem, hein?